Homens de coragem. Você sabe que tem um poder extraordinário numa palavra chamada renúncia? Não parece, né? Como você vai ter poder em renunciar? Mas tem, né, Oni? Como tem. E é grande, né, Oni? É grande. E o nosso bate-papo hoje é exatamente sobre isso, sobre renúncia. Irmãos, como diz muito bem o Marcelo, é um assunto espinhoso. É até muito fácil falar sobre renúncia, mas renunciar não é fácil. Não é. E você é aquilo que você reage, não aquilo que você age. Porque quando você age, você premeditou, você planejou, e aquilo que você reage, não. E muitas das vezes a renúncia está na reação, né, Oni? É verdade. É aquela coisa que vem, tu mata no peito, ou chuta ou não chuta. Né? E muitas vezes está ligada também a atitudes, a pecados, a coisas que a gente tem que abandonar, né? Maus hábitos. Maus hábitos. Lucas 9, 23, Jesus nos ensina o seguinte: aquele que quiser vir a mim ou vir após mim, diariamente tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Né? E esse negar-se a si mesmo é uma coisa muito mais séria do que as pessoas pensam. A minha cruz é a minha mulher, a minha cruz é o meu casamento, a minha cruz é o meu trabalho, que eu não gosto. E na realidade não é nada disso. Negar-se a si mesmo é um estilo de vida, porque a gente tem que se negar a si mesmo quase que toda hora, quase que constantemente, né, Marcelo? Cristo negou a si mesmo quando ele foi pregado na cruz. Ele podia ter estalado o dedo e matado todo mundo que estava ali. Jesus foi o maior exemplo de renúncia. Foi. Ele renunciou a ser o Filho de Deus, a ser o Rei, para se tornar quem? Um crucificado pelos nossos pecados. Então, se a gente quer se espelhar em alguém para aprender sobre renúncia, não há outro melhor do que Jesus. Se você segue a Jesus, por que não fazer como ele? Mas é difícil, né? Não é fácil. Ninguém quer renunciar a nada. Como renunciar ao egoísmo que é natural do ser humano, de você buscar aquilo que você quer, o prazer imediato, né? Aquelas coisas que fazem parte da vida, mas que muitas vezes te roubam o essencial. Então a gente precisa aprender a renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos afasta da nossa família, que nos afasta do convívio saudável entre irmãos, entre os parentes, enfim. Temos que diariamente exercitar a renúncia. Tem um versículo na Bíblia que diz exatamente isso. Eu não sei aonde está, mas numa devocional com o Tony, presbítero Tony da nossa igreja, ele leu esse versículo. E já aconteceu comigo. Eu estava com o barco parado e a âncora se soltou, e quando eu vi, eu já estava perto da pedra. Isso acontece na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos ancorados, mas quando a âncora solta, a gente vai aos pouquinhos chegando para perto do pecado. Quando vê, já está num precipício das pedras, e ali, se você bobear, o barco vai naufragar. O barco da vida afunda. Ou você renuncia e toma uma outra direção, uma outra atitude, ou então você se perde. Se perde. Né? É rápido. E sutil, não? E sutil, é uma coisa que vai acontecendo e a gente às vezes não percebe. Você quando vê distraído. Já está envolvido, a onda está te levando para as pedras, e se você não acordar e não renunciar e não tomar uma postura e disser não, a partir de agora não quero mais, não vou fazer mais, não me pertence mais isso. Isso é renúncia. É o poder de se indignar, né? Se indignar contra o pecado. Não, o quê? Não, Jesus morreu por mim, eu não vou fazer isso. O quê? Essa mulher não vale isso. O quê? Essa situação não vale aquilo. Essa negociata não vale esse dinheiro que eu vou ganhar, não vale a minha comunhão com o Senhor. É a situação em que muitos não se indignam diante do problema, diante do pecado. E a renúncia é isso, é você se indignar diante de uma situação e falar, não, eu não vou fazer isso. E tomar uma atitude diferente, né? Certa vez eu vi uma frase também, eu gosto muito de frase, né? Já deu para perceber isso, dizendo o seguinte: se alguém te oferecer durante 100 anos tudo que você quiser, prazeres, dinheiro, fama,
em troca da eternidade, é muito pouco, né, Marcelo? Mas aí... 100 anos trocar... Só que os 100 anos é agora. É o imediato, é aquilo que a gente está vivendo. Então é difícil às vezes porque você está imerso naquela situação, ninguém te ajuda, ninguém te orienta e você está sendo levado pela onda do pecado, pela onda da rejeição, pela onda do comodismo. Não é verdade? O comodismo, às vezes, a gente precisa renunciar a ele, né? Comodismo é a preguiça. Mas é isso que você acabou de falar aí, a eternidade, né? Ela só é compreendida por quem tem Cristo. Por quem teve os olhos abertos para Cristo. Porque tu não vai ver um ateu preocupado com a eternidade. Muito pelo contrário. Né? À medida que o tempo vai passando, ele vai dando suas piradas. Né? É verdade. E vai tomando o caminho que não leva a lugar nenhum. Né? Então, quando a gente fala de renúncia, é muito importante que cada um de nós possa fazer uma reflexão pessoal e identificar qual é o ponto que eu preciso na minha vida renunciar. Porque o meu problema pode ser diferente do seu. Né? Às vezes uma coisa que... Para você é fácil renunciar, para mim não é. Para você não é. Então, eu acho que é muito interessante que a gente possa identificar aquilo que a gente ouve falar sempre, quais são os nossos pontos fracos, e a gente buscar renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus. Né? Uma coisa interessante, Marcelo, que há muitos anos atrás a gente aprendeu na igreja, é que cada um de nós deveria ter, na época se chamava de um mentor espiritual, alguém, um amigo, um irmão, uma pessoa que você pudesse se abrir, que te conhecesse de verdade, como você se conhece e como Deus te conhece. Porque, na realidade, quem nos conhece de verdade, primeiro somos nós, depois Deus. E depois, mas às vezes com limitações, a nossa família. Porque até dentro de casa, muitas vezes, a pessoa mostra uma coisa que ela não é. Né? Então, para que você tenha uma vida próspera espiritualmente, saudável emocionalmente, você precisa identificar o que é que está te atrapalhando e ao que você deve renunciar para que você possa desamarrar e seguir o seu rumo, e seguir em frente e crescer. Né? Uma vez o pastor Josué Martins, do Ministério Avante, ele falou para mim o seguinte: Marcelo, é saudável você ter um amigo que possa te fazer perguntas a respeito do seu pecado. Depois que ele conhece aquele seu pecado, ele virá para você e falar: Marcelo, e aquela situação? Você está vencendo? Você está perdendo? Você conseguiu parar de fazer aquilo? E por aí vai. É verdade. Porque aí você vai ter alguém que você sabe que você vai ser inquirido de vez em quando, né? Sem dúvida. E agora, isso vai ser uma legal. coisa interessante... Você não vai poder mentir. Não tem como. Porque ele sabe, né? Te conhece. Uma coisa interessante é o seguinte: a gente tem que ter muito cuidado com quem e quem será essa pessoa. Né? Eu acho que tem que se estabelecer um relacionamento de confiança muito grande. Porque há coisas que não é para sair falando para qualquer um, porque você vai criar problemas para você. Então, mentor espiritual, ou seu amigo, ou seu irmão, maduro tem que na ser fé. Aquela pessoa madura na fé. Madura na fé, que saiba ouvir e que saiba guardar segredo, guardar aquilo e orar junto. Não é quem está disponível. Não é. Não pode ser. Às vezes a pessoa disponível vai... Né? Um linguarudo vai destruir tua vida. Exatamente. Né? Então, como diz um amigo meu, segredo entre 3 só se tu matar 2. Essa é boa. Às vezes, então, segredo entre 2, a gente tem que matar um, né? Mas eu acredito que existem irmãos assim, eu mesmo tenho essa experiência na minha vida, louvo a Deus, tenho, e não é só um, né? Marcelo mesmo, que está aqui, é um dos meus confidentes que conhece a minha vida de trás para frente, por dentro e por fora. Marcelo sabe, me conhece como homem, me conhece como servo, como filho de Deus, né, meu irmão? O que você pode dizer a respeito disso? Me conhece ou não me conhece? Vale um centavo. Tá vendo, irmão? Não é para ele falar isso não, tá vendo? Ele perguntou, não posso mentir, né? Mas é isso, irmão. Então eu vou renunciar a esse 1 centavo, vou buscar valer pelo menos R$1.
Aliás, a gente vai melhorando, não, né? agora tem que valer outra coisa. É melhor valer um Bitcoin. É verdade, tá na crista da onda. Até quando a gente não sabe. Não sei. Mas, na realidade, o que importa é o seguinte, o que importa não é o que o Marcelo acha quanto eu valho, o que importa é o que Deus acha quanto eu valho, quanto você vale. E é óbvio que foi uma brincadeira, né? Eu não andaria com alguém que não vale um centavo, jamais, mesmo sendo meu irmão de sangue. Agora, gente, é fundamental esse mentor, eu acho que vai ajudar muito na nossa jornada. Não se caminha sozinho. É loucura você achar que você vai chegar a algum lugar relevante sozinho. Por isso a importância da igreja. Você tem que ter lugar de crente domingo é na igreja. Por pior que seja uma igreja, ela ainda é o melhor lugar do mundo. Né? Uma vez Essa eu vi, frase é tua. não, sem dúvida, eu vi uma definição que vocês todos devem conhecer, mas que diz o seguinte: a igreja é como a Arca de Noé, né? Muitas vezes lá dentro tem um monte de bicho, o cheiro não é agradável, o ambiente é meio complicado, mas do lado de fora tem o dilúvio. Morre afogado. Então, meus irmãos, estar na igreja, na forma que você pratica, que você exercita, ainda é a melhor decisão que alguém pode tomar, né? Tá concluído. Que Deus abençoe as suas renúncias, te fortaleça e que você tenha sempre essa expectativa de ter um mentor para te ajudar a renunciar. Amém. E é uma coisa que eu queria no finalzinho agora lembrar. Se você gostou ou se você tem gostado desse papo entre irmãos, é muito importante você dar um like, botar no grupo da família, da igreja, né? Nós não estamos aqui buscando de forma nenhuma seguidores, nós não estamos aqui buscando crescer no YouTube. Nosso objetivo, Deus sabe, não é esse. Nós estamos aqui buscando bater um papo, sermos o mais honestos possíveis nesse papo para abençoar vidas, para abençoar você, para abençoar a sua casa e principalmente para abençoar o projeto Homens de Coragem. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que Deus nos capacite a renunciar a tudo aquilo que nos atrapalha. Valeu, gente. Abraço.